Olá todo mundo! Hoje nós vamos conversar sobre os níveis 2, 4 e 5 de frequências de brilho. Eu sou Miklos Burger, professor de frequências de brilho, e tenho aqui do meu lado o professor Lucas, de frequências de brilho. Nós vamos bater um papo sobre esses níveis, especificamente de frequências de brilho. Então, quero começar dizendo que diversos níveis de frequência de brilho têm pré-requisitos. E o que é indispensável de ser feito para você alcançar níveis superiores de frequência de brilho é o curso básico, né? Então, o curso básico de 14 dias, ele é indispensável para que você possa evoluir nas frequências. E que, inicialmente, a Christine Day, que é quem trouxe frequências de brilho ao mundo, entre outras coisas, ela canalizou o curso básico, né? E nem sabia, quer dizer, se ia ter uma continuidade, mas depois os pleiadianos foram passando para ela outros níveis, disseram para ela que seriam 52 níveis, né? E cada nível traz novas ferramentas para os terapeutas que se iniciaram naquele nível possam oferecer aos seus clientes, né? E principalmente quando os alunos fazem qualquer nível de frequência de brilho, eles vão dar novos passos em sua própria direção. Lucas, qual a sua experiência em fazer, depois do curso básico, ter continuado com outros níveis? Bom, então eu me lembro que eu fiz o curso básico e uma euforia muito grande de saber o que vem depois, né? Qual são as novas ferramentas, as novas autodescobertas que eu teria, porque para mim frequência de brilho sempre foi sobre isso também, sobre as descobertas que eu teria vivenciando cada iniciação. E aí, muito rápido, acho que pouco menos de um ano depois, fui fazer o nível 2 e foi muito forte, assim, foi... Para mim, até hoje, tendo feito vários níveis, foi o que eu senti mais forte no corpo. E para mim foi algo que me marcou, assim, de... Essa capacidade que essa energética do nível 2 tem de trazer a gente para o corpo, de estar presente no corpo, trazer a nossa força, a nossa missão. E eu lembro que assim que eu saí do nível 2, eu fui atender com o nível 1 e eu falei, nossa, houve um aprofundamento enorme aqui. E aí eu fiquei com uma sensação de que tipo, agora eu tô realmente entendendo realmente frequências de brilho, embora até hoje isso aconteça, mas eu lembro que foi muito significativo eu percebendo todo o trabalho ganhando um aprofundamento muito grande, que eu nem sabia que era possível. Então isso foi algo que me marcou muito, assim, ter vivenciado aquela iniciação, e é algo que eu lembro e falo para as pessoas até hoje, né, de como é essencial e importante a gente estar presente no corpo, né, e trazer a nossa luz para o corpo é o que traz esse diferencial para o trabalho. Isso. E o que você fala me lembra, assim, de que sempre tem aprofundamento, né? Por Sim. mais que a gente caminhe na nossa própria direção, na nossa conexão com os seres de luz, com a nossa família de origem, por mais que a gente vá reinstalando a energia do eu superior através do corpo físico, sempre existem novos níveis pela frente. Isso torna a jornada sempre emocionante, né? Sempre excitante, né? E eu quero falar um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento disso, né? Porque no início, depois do curso básico, a Christine dava um curso chamado curso avançado, que era constituído de 4 módulos, né? O follow-up, nível 2, um módulo chamado Amane Brain, e culminava com o nível 3 de frequência de brilho. E era uma associação poderosíssima, né? Mas à medida que o tempo vai passando, as energias planetárias vão mudando, e estão mudando muito rápido, né? Então a necessidade também muda. Então, o que aconteceu? O que era o follow-up? Era um curso de 2 dias que fazia a ponte entre o curso básico e o nível 2. Naquele momento, os pleiadianos julgavam que nós precisávamos dessa ponte, porque o incremento energético no nível 2 era de tal monta que havia necessidade de fazer esse curso intermediário. Com o tempo, deixou de existir essa necessidade. Então, o follow-up foi extinto,
né? E aí nós seguimos, depois do curso básico, seguimos com o nível 2. Agora, o nível 3 é um curso de 5 dias de duração, que era para que nós, seres humanos, recuperássemos a capacidade natural de produzirmos o nosso alimento energético, o maná, né? E com o tempo, os pleiadianos entenderam que essa necessidade era premente, que mais gente precisava ter acesso a isso mais rápido, né? Então eles criaram um curso de professores de maná, que depois também foi muito simplificado. O número de dias dessa formação foi diminuindo, né? Para que muitos terapeutas pudessem ter a possibilidade de oferecer cursos de 3 dias de duração para que o público em geral, sem nenhum pré-requisito, pudesse recuperar essa capacidade de produzir o próprio maná, né? Inclusive você é professor e vai dar em breve um curso online. Isso. Dia 11 e 13 de julho, a gente vai ter essa iniciação e muitas vezes vivenciando como aluno, como assistente, como professor, sempre há um novo nível de aprofundamento. E o que me marca muito no maná é que essa capacidade da gente se abrir para receber, né? Então é uma qualidade de amor, de luz, que muitos de nós não estamos acostumados. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida, porque isso pode suavizar a nossa jornada conforme a gente se abre para receber todo esse amor, essa luz que nós já somos. E isso, obviamente, traz nutrição, né? Traz alinhamento e eu sinto como estar no mundo a partir de uma plataforma muito mais estabilizada. Isso é o que me marca muito no maná. Como a gente pode vivenciar as nossas experiências, o nosso trabalho, as nossas relações, sempre a partir de uma plataforma estabilizada, tendo tudo que a gente precisa, aonde a gente se encontra. Então não está longe, não está fora, está logo ao nosso redor. Então se abrir para receber essas bênçãos é sempre uma dádiva, e o maná para mim é muito sobre isso. Os pleiadianos dizem que para a maioria dos seres humanos é muito mais difícil a gente se abrir para receber do que para dar, né? Nós temos todo esse condicionamento cultural, né? Que vem talvez das religiões, de que devemos sempre pensar no outro, que devemos sempre estar doando, dando, que isso promoveria o nosso crescimento espiritual. Mas se a pessoa pensa em si mesma, isso era considerado como um egoísmo, né? E os pleiadianos nos esclarecem de que, de jeito nenhum, claro que é muito bacana a gente estar dando, doando para o outro, mas em primeiro lugar deve vir nós mesmos, porque a nossa responsabilidade maior é para com o nosso próprio crescimento espiritual, que é o que mais pode contribuir para a sociedade. Então, se eu esqueço de mim mesmo, como é que eu vou pensar em dar para os outros? Não tem como, né? Então, isso é uma mudança de paradigma, você se colocar em primeiro lugar, e de que isso não é egoísmo. Isso é verdadeiramente o que o Espírito espera de nós, né? Mas então, com essa história de que surgiram os cursos de maná para o público em geral, de 3 dias, então aquele curso nível 3, onde se fazia trabalho de marca, era um curso de 5 dias de duração, perdeu o sentido, né? Então deixou de ser oferecido. Então aquele curso avançado inicial, dos 4 módulos, 2 deixaram de ser oferecidos. Então o que a gente passou a fazer? Dava o curso nível 2 de 4 dias e só. E aí num outro momento a gente dava os cursos de nível 4 e 5, são 2 módulos de 5 dias cada um, e funcionávamos dessa forma. Mas o que eu percebi é de que muitas pessoas têm que se deslocar, né, para fazer os cursos. E aí viajar, às vezes, uma longa distância, para você vir para um curso de 4 dias, não seria tão compensador. Então, juntei o nível 2 com o nível 4 e 5. 3 módulos independentes, nós temos um intervalo de 1 dia entre esses módulos, e deu um curso de 16 dias, um pouco mais que o curso básico, que é de 14 dias. E aí dá um tremendo processo, né? Porque o nível 2 a gente trabalha com a consciência do osso, o nível 4 e 5 a gente trabalha com os órgãos, né?
E aí é um crescimento extraordinário para todo mundo que está envolvido. Novos níveis de frequências vibratórias mais elevadas que nos permitem a gente também transitar melhor através dessa época que a gente está vivendo, né? De tanta mudança acelerada. Então, aproveitando esse gancho, né, dessa transição, dessa mudança enorme que nós estamos vivenciando, e os pleiadianos vêm falando muito sobre o núcleo do planeta, né, e a transformação enorme que o núcleo está vivenciando, recebendo todas essas energéticas novas e transmitindo para nós, a partir do núcleo da Terra, essa nova realidade, essas novas frequências que estão sendo geradas a partir do núcleo do planeta e irradiando para nós. Eu lembro que em algum momento, não sei se foi Christine ou você que trouxe isso, que a consciência do osso, que é a energética principal do nível 2, ela tá muito, ela nos conecta com o núcleo do planeta também. Então, você quer falar um pouco mais sobre como é essencial, né? A gente está entrando em contato com a consciência do osso, com o núcleo do planeta, de como isso é muito vital nesse momento da jornada que a gente se encontra aqui no planeta. Com certeza. O nível 2 é especializado em consciência do osso. E a gente chega num ponto em que a gente trabalha com modelagem do osso, fisicamente se falando, né? Então, nós vamos trabalhar com questões de problemas físicos, com ossos, cartilagens, articulações, né? E do ponto de vista energético, a consciência do osso irradia níveis de nossa própria matriz divina para essa encarnação. Todo mundo que fez o curso básico de frequência de brilho já teve um primeiro contato com essa energia, porque alguns daqueles portais que a gente trabalha no curso básico são justamente conexão com consciência do osso. Agora, no nível 2, isso se aprofunda muito e a gente trabalha exclusivamente com isso, né? E uma história que eu sempre gosto de contar é sobre a visita que eu e a Marjorie fizemos, anos atrás, ao ashram do Sri Aurobindo, na cidade de Pondicherry, no sul da Índia. E o Sri Aurobindo foi um dos grandes mestres do século XX, né? E a mãe, que foi discípula dele, também foi uma pessoa extraordinária. Ela era francesa, quando ouviu falar em Sri Aurobindo, largou tudo e foi trabalhar junto com o Sri Aurobindo na Índia, né? Então foram duas sumidades, duas almas de uma evolução incrivelmente poderosa, né? Trouxeram muito avanço para a própria humanidade. Então, na Índia, principalmente na Índia hindu, né? O hábito não é de enterrar as pessoas quando falecem, e sim de cremar, né? E há uma exceção, quando são grandes mestres, grandes almas, Mahatmas, né? Eles são enterrados, não são cremados. Por quê? Porque a consciência do osso continua vibrando, né? Depois do desencarne. Então, quando a gente visita esse ashram, onde estão os túmulos de Sri Aurobindo e da mãe, a gente pode ficar sentado naquele jardim onde estão esses túmulos e a gente se conecta totalmente com a energia deles, porque os ossos que ainda restam ali estão transmitindo aquele nível vibratório que esses dois seres extraordinários alcançaram, né? Em prol de toda a humanidade. Então, a consciência do osso é de um poder tamanho que a gente não tem como passar isso através de palavras. É uma experiência que tem que ser vivida, né? Fala um pouquinho mais, Lucas. Você tem muita percepção. Então eu vejo o osso como um guardião mesmo dessa matriz divina que Miklos acaba de mencionar e entender o que é essa matriz divina. É o que nós somos de verdade. Então o osso ele tem esse privilégio e essa função tão importante de guardar isso, de sustentar isso em forma humana, para que quando a gente estivesse pronto, poder entrar em contato com toda a preciosidade que tem ali dentro,
que é a preciosidade de quem você é, de quem nós somos, né? Com as nossas qualidades, com a missão que a gente veio interpretar, executar aqui nesse planeta. E então o nível 2 ele dá essa possibilidade magnífica. E eu lembro, quando eu fui fazer o nível 2, como eu fiquei mexido. Porque conforme eu fui me aproximando do início do curso, a matriz, a consciência do osso já estava revelando a minha própria luz, a minha missão, todos os atributos que isso sustenta. E no início eu lembro o desconforto que eu senti de entrar em contato com isso, porque eu vi o quanto eu negava quem eu era. Eu vi o quanto de medo eu tinha de ancorar essa matriz divina e expressar isso para as pessoas, para o mundo, e o quanto eu rejeitava isso. E foi muito impactante, porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com isso. Porque eu vinha a minha vida inteira evitando isso e sofrendo por evitar isso. Então, no nível 2, eu podia olhar para isso e ir além. Escolher, mesmo com essa limitação, com o medo de ser quem eu era, da minha missão, eu escolhi ir além disso, dizer sim. E quando eu disse sim, assim, foi uma mudança tremenda de vida. Ali foi como um dominó que caiu e foi empurrando outras peças e, de alguma forma, isso me trouxe até aqui. Eu sinto que foi um dos marcadores mais importantes da minha vida. E o tamanho do desconforto que eu senti antes desse momento, se aproximando, foi o tamanho do salto que eu dei a partir disso, assim. Então, eu sempre fui apaixonado por essa energia, acho que um pouco pelo que eu vivi, de como isso foi significativo para mim. E lembro que quando eu fiquei cara a cara com a possibilidade de ir além disso, os pleiadianos se aproximaram e sustentaram um campo tão amoroso que não existia julgamento. E o que eles falavam é o seguinte, que você pode escolher ir além, fazer o que você veio fazer, assumir quem você é, ou você pode ir embora. Mas não existia julgamento, drama de bom ou ruim, existia o que era. E esse amor incondicional que eles sustentaram para mim, olhando a verdade do que era, sem julgamento, sem nada, foi o suporte, foi o amor que eu precisava para poder me escolher, para poder dizer sim. E seguir com isso, carregando essa energia que eu carrego nos meus ossos, né? Então eu recebi uma genética dos meus pais, dos meus ancestrais, que tinha condições de sustentar essa matriz. Assim como cada pessoa. Não é uma aleatoriedade, né? O sistema que a gente vem. Mas o sistema que a gente carrega tem a força exata para poder sustentar a força que nós somos em espírito. E o osso, além de trazer toda essa questão com a nossa ancestralidade aqui nesse planeta, ele também está muito ligado à nossa ancestralidade fora do planeta. Como é que é isso, Miklos? O que você enxerga? Bom, eu achei bem emocionante o que você falou, eu senti aqui no coração, né? Muito lindo. E sim, uma das principais vantagens da gente entrar em contato com esse caminho das frequências e com os pleiadianos é essa ênfase das nossas conexões extraterrestres, né? Porque se a gente olha através da história, a busca da espiritualidade pelo ser humano sempre existiu. Porém, pouco se falava, nada se falava das nossas conexões extraterrestres. Se falava de anjos, se falava de santos, se falava de mestres ascensionados, de Jesus, de Maria, enfim, de Buda. Mas e os extraterrestres, né? Então, os pleiadianos nos esclarecem que todos nós não somos provenientes da Terra, nós viemos de outros orbes e estamos fazendo experiência aqui na Terra. Então, nós ainda temos o contato com a nossa família de origem. Contato esse que frequentemente não é consciente, mas eles nos incentivam a nos abrirmos conscientemente
para essa conexão, porque aí nós recebemos um tremendo suporte, né? Daqueles são os nossos, vamos dizer assim, eu coloco assim, os nossos, né? E muitos de nós que estamos aqui vivendo essa experiência, ainda na terceira dimensão, nos sentimos em solidão, nos sentimos como que não pertencendo, né? Aquilo que entusiasma a maioria das pessoas não nos entusiasma e frequentemente a gente se sente solitário. E essa reconexão com nossa família de origem, ela nos dá nutrição, né? e alento, né? Para podermos realizar nossa missão aqui na Terra. Voltando ao tema da matriz dessa encarnação, a Christine costumava comentar que o lúpus eritematoso, né, a doença gravíssima autoimune que ela teve, estava na matriz dela, para essa encarnação, né? Porque foi o que obrigou ela a se abrir para essa conexão que ela tinha, né, e para a missão dela. Então, era uma questão literalmente de vida ou morte, né? E, felizmente, ela escolheu a vida e nos trouxe as frequências de brilho, né? Mas vamos falar um pouco sobre os outros níveis, né? Níveis 4 e 5. Quando nós começamos a trabalhar com os órgãos, e cada órgão tem uma energética especial, tem questões emocionais específicas relacionadas ao órgão. Então, os pleiadianos dizem que toda doença física tem uma causa emocional. Então, nós vamos trabalhar um pouco com essa psicossomática, compreendendo, né, as questões que cada um de nós tem a nível de órgão e o que pode ter originado isso e o que nós podemos fazer para corrigir isso, né? E nesses níveis, os pleiadianos introduzem a utilização de cristais de quartzo como ferramentas terapêuticas, né, aliados na nossa cura, e determinados sons que trazem uma vibração especial conectada com o órgão específico com o qual trabalhamos. Então, nós seremos iniciados com esses sons e seremos iniciados e vamos iniciar esses cristais para serem coadjuvantes no trabalho de cura, né? Então, o processo de nível 4, a maneira como nós somos iniciados, para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu já vivi. E cada vez que eu passo pelo nível 4, na qualidade de professor, ou de assistente, ou de tradutor, não importa, ou de aluno, né? Eu fico maravilhado, né, com a simplicidade da forma de iniciação e a profundidade que a gente alcança, né? E nós trabalhamos depois no nível 5 com outro sistema que proporciona um aprofundamento ainda maior. E a partir do nível 5 é que os estudantes de frequência de brilho passam a ter a possibilidade de enviarem o trabalho à distância. Lucas, o que você tem a dizer? É muito interessante, né? Porque qualquer pessoa que, vamos supor, passou pelo nível básico, passou pelo nível 2, fez o maná, já viveu uma quantidade enorme de transformação, de desenvolvimento, de aprofundamento. E aí a pessoa chega no nível 4, fala, o que mais que pode ter aqui? Então isso que o Miklos falou, cada órgão que vai ser trabalhado, ele abriga questões que a gente nem faz ideia que está aqui dentro guardadas. Você pode ir no médico, todos os órgãos estão funcionando direitinho, mas muitas vezes tem questões ali que talvez daqui 10, 20, 30 anos podem se manifestar como doenças, porque cada órgão ele guarda, né, alguns tipos específicos de conflitos, de emoções densas que nós não conseguimos processar. E é fantástico, como você disse, como é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. E eu me lembro quando eu passei pelo processo de iniciação do nível 4, por exemplo, primeiro vinha uma onda de muita densidade. E conforme aquela densidade saía, eu percebia que junto voltavam aspectos meus, que estavam ligados com aquele órgão e também com aquelas densidades.
Então cada órgão era uma jornada de descoberta do que eu já tinha vivido com aquelas energias e também do que eu poderia viver com aquelas energias. Então, assim, eu lembro que era muito prazeroso, mesmo lidando com densidades em vários momentos, era muito prazeroso por esse momento de muita descoberta, de muito aprofundamento, e cada órgão era completamente diferente. Então, já fiz, agora já sei como vai ser do próximo órgão. Não, pera lá, né? É completamente diferente. Então, isso era algo que me marcava muito. E quando eu descobri frequências de brilho, me falaram que frequências de brilho era como uma medicina do futuro. E na época eu estava buscando fazer cursinho para medicina, e aquilo me marcou, eu estava em contato com os pleiadianos já. E nesses níveis isso ficou muito latente, muito claro. Não que nos outros não sejam, né? Mas parece que nesses níveis, assim, a complexidade dos instrumentos, né? Claramente eu conseguia ver aquilo como uma medicina energética, né? Ao mesmo tempo que é simples, tem uma complexidade de uma elaboração mesmo, né? Então são várias partes que trabalham junto e nos levam para executar um trabalho muito lindo, assim, muito magnífico mesmo, com cada órgão, né? Seja do nível 4 ou do nível 5. E a gente também pode trabalhar com um determinado órgão ou com nível 4 ou com nível 5, não é mesmo? Isso. Então, no nível 4, trabalhamos casos mais simples, e no nível 5, casos mais graves, né? E com isso nós podemos trazer muita cura, né, para pessoas que necessitam, sejam familiares, amigos, parentes ou clientes, né? E, ao mesmo tempo, nós devemos sempre alertar que, por mais que a gente ofereça esses trabalhos de órgão e possamos aliviar a questão que se apresenta, se a pessoa não trabalhar o conteúdo emocional que, em primeiro lugar, gerou aquela patologia, aquilo vai voltar, né? Porque nosso destino é ir de encontro àquilo que nós mais tememos, né? E quanto antes a gente faz isso, melhor, porque senão o sofrimento aumenta, né? Então, eu quero dizer que nós temos esses módulos independentes, nível 2, 4 e 5. Para fazer o nível 2, basta ter feito o curso básico. Para fazer o nível 4, ter feito o nível 2, recomenda-se fortemente ter passado pelos 3 dias do Maná, né? E depois você já pode fazer o nível 5 também. Então, se a pessoa puder fazer os 3 módulos, ótimo. Se não puder fazer, faz 2. Se não puder, faz só 1. Mas aproveite, porque não é todo dia que a gente pode oferecer esses módulos, né? Então, esse ano me parece que só vai ter uma oportunidade. E, diante de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui em 2025, no planeta Terra, eu diria que deve ser uma prioridade para todo mundo que já fez o curso básico de frequências, prosseguir, porque nós precisamos de nutrição, nós precisamos de estar num ambiente com pessoas afins, onde a gente passe o dia se dedicando a nos reconectarmos à nossa essência divina, onde a gente tenha respaldo para isso, onde a gente tenha o ambiente energético adequado para que a gente possa dar novos passos nessa direção, para que a gente não fique muito defasado da energética que está descendo sobre o planeta. E aí o resultado é o que a gente vê de muita confusão, de muita doença, de muita loucura se espalhando rapidamente. Então, o que é solicitado de nós, trabalhadores da luz, nesse momento, é mais do que nunca equilíbrio, né? A gente poder manter o nosso equilíbrio. E isso também nós não faremos com perfeição. Por favor, ninguém deve se sentir culpado quando tem os seus momentos, né? Em que dá um chilique, em que a pessoa fica histérica, em que a pessoa tem um ataque de raiva ou se perde completamente. Isso é humano, faz parte da nossa trajetória, né? E o que é importante é que deixa isso vir e passar, e depois a gente respira conscientemente
usa as ferramentas que nós temos para nos reconectarmos com a nossa própria luz. E na medida em que a gente faz isso, nós estamos contribuindo enormemente para que haja uma estabilização onde quer que a gente vá, levando essa energia, né, tão necessária para tanta gente. Então, às vezes a pessoa diz, puxa, gostaria de fazer, mas está muito caro, demanda muito tempo, eu tenho que tirar férias, eu tenho que comprar passagem de avião, isso, aquilo, né? E esses argumentos não é que sejam incorretos ou falsos, são elementos que a gente tem que levar em consideração da terceira dimensão. Porém, muitas vezes aparecem como a desculpa da mente do ego, né? Porque a mente do ego desconfia muito desses processos, desconfia da expansão da consciência, quando perde o seu domínio, o seu controle, né? E aí se sente insegura. Então, o que eu peço às pessoas é conecte com o coração e veja qual é realmente a sua necessidade, qual é a sua prioridade, né? E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai fazer tudo que for possível, tudo que estiver ao seu alcance para participar de cursos dessa natureza. Curso de Maná de 3 dias, curso nível 2, curso nível 4, curso nível 5. Quanto mais nós estivermos em meio a essas energias, mais nós estaremos nos equilibrando e mais estaremos realizando nosso potencial aqui na Terra, em vez de ficar perdendo tempo com distrações e com o efeito manada, fazendo o que todo mundo está fazendo e que não leva a lugar nenhum. É verdade. E quando você falava isso, né? Muitas pessoas, muitas vezes, fez o nível 1 e fala, preciso me estabilizar agora, preciso dar um tempo. E, ok, talvez sim. Mas talvez a melhor forma que você tem de se estabilizar é avançando. E não recuando, não parando, né? Muitas vezes a integração acontece no movimento, né? Seguindo, fazendo o nível 2, fazendo aquilo que você pode, mas continuando dando os passos em direção ao seu caminho, né? E não recuando e esperando que tudo volte a ser como era, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então esse é o recado. Esse é o grande recado, né? Não tente ser normal, seja você mesmo. Que assim seja. Que assim seja. Lucas, fala um pouco da sua experiência com algum desses níveis, alguma coisa que foi marcante, que você pôde ajudar alguém com esses processos. Então, acho que o melhor caso que eu tenho, né, trazendo esse trabalho do nível 2, que chama modelagem óssea, onde a gente pode trabalhar com problemas ósseos, enfim, uma infinidade de ferramentas. Eu tinha acabado de fazer o nível 2, e sempre que eu faço um nível novo, eu fico muito entusiasmado para aplicar e oferecer isso. E o meu pai, ele sempre teve um desgaste ósseo no joelho dele, e com o tempo isso começava, aqueles pequenos fragmentos, a se solidificar, a calcificar. E aí começava a travar o movimento do joelho. Então ele tinha que fazer cirurgias, com o tempo ele foi meio que perdendo o saco de fazer aquelas cirurgias e foi vivendo com o joelho limitado dentro do que ele podia. Então eu fui fazer uma sessão nele e veio muito forte a intuição, os pleiadianos me guiaram para fazer essa modelagem no joelho. Eu não sabia qual o joelho era, eu sabia que ele tinha isso, mas eu não sabia qual o joelho era. E me mostraram certamente, acho que era o joelho direito, e eu simplesmente fui lá, coloquei a mão e comecei a fazer o trabalho. E foi um trabalho tão lindo, eu me emocionei, porque pela primeira vez eu tinha visto um aspecto angelical, feminino nele. E aquilo me tocou profundamente, terminei o trabalho, não falei nada para ele, e aí ele veio me contar que o joelho dele tinha soltado, estava movimentando livremente. Então esse foi um caso assim que eu recebi como um presente para mim, não só como para ele, né? Lindo. Quando você falava, eu lembrei, dar um exemplo também no caso de trabalho de órgão, né? E aconteceu comigo mesmo. Houve um momento em que eu tive uma trombose.
no braço. E eu fui tratado, foi emergência, enfim, conseguiram dissolver lá o trombo, né? Eu não tive sequelas. Porém, eu estava tomando um remédio chamado Marevan, que ele faz com que afine o sangue, né? Deixa o sangue mais líquido, né? Para evitar haver uma coagulação de um novo trombo, né? Que isso pode ser muito perigoso. Então, eu estava tomando esse remédio e muitas vezes a pessoa tem que tomar o remédio pelo resto da vida, né? E não era o que eu desejava. Então, eu perguntei para a Christine o que poderia ser feito. E ela captou que eu deveria receber 5 sessões do órgão coração. Então, eu comentei isso com os professores que eram meus colegas na época, o Efren e a Arna. Ele é americano, ela é de Israel, né? E eles se solidarizaram comigo e se propuseram me oferecer essas sessões. Acho que o Efren ofereceu 2, a Arna 3, alguma coisa assim. Quando completou esse conjunto de 5 sessões, eu fui fazer novos exames de sangue, né? E o médico me liberou. Ele disse que estava tudo em ordem e que eu não precisaria mais usar o Marevan, né? Então, nós não temos assim como provar isso cientificamente, mas nós temos tantos casos, né, de pessoas contando esse tipo de situação, não é? Em que os pleiadianos nos ajudam e essas energias permitem que a gente possa viver uma vida com mais liberdade, com mais saúde. Então eu quero agradecer a Espírito, aos anjos, aos seres de luz, aos mestres, agradecer a Christine Day que trouxe esse conhecimento para a humanidade, para mim especificamente, né? Agradeço aqui ao Lucas e à Carla, a todos os alunos de Frequências de Brilho, todos aqueles que confiaram em nós, fizeram esses processos e aqueles que ainda farão. Que assim seja. Que assim seja.